Amém, queridos. Eu gostaria de falar com você nessa manhã, uma palavra que tem, mexido também com o meu coração esses dias e eu quero compartilhar essa palavra com você. Semana que vem nós vamos, começar o nosso Geração Viva e hoje eu estou falando para um povo que eu creio que faz parte dessa geração viva realmente. Mas para isso, o conselho de Deus para nós, através do apóstolo Pedro, é salvai-vos dessa geração perversa. Para que você se torne uma geração viva, a primeira coisa que você precisa se lembrar é o que nós vamos ler em Atos, no capítulo 2, versículo 40 e 41, que diz assim, olha, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Eu gostaria de orar mais uma vez com você. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer nessa manhã, eu quero te louvar nessa manhã, pela tua presença conosco. E hoje, Espírito Santo, nós te pedimos para que nosso coração esteja aberto, que o nosso coração esteja sensível ao que o Senhor tem para nós. Nós recebemos a tua palavra com alegria e pedimos ao Senhor para que o Senhor frutifique essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus, e que o Senhor aplique essa palavra conforme a tua igreja necessita. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quando você vê esse texto não é um texto isolado na Bíblia, mas ele faz parte de uma história. Isso acontece assim que os discípulos são batizados com o Espírito Santo, assim que eles têm a experiência do Pentecostes, você vai vê-los agora cheios de Deus, cheios de unção e cheios de todo aquele êxtase do Senhor na vida deles. E aí Pedro se levanta, toma a palavra e vai falando, olha, esse povo que vocês estão vendo aí, gente, eles não estão embriagados, eles estão cheios de Deus. E a Bíblia conta todo o discurso de Pedro, e lá no final, ele diz assim, olha, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Sabe, quando eu vejo essa palavra de Pedro, eu não consigo enxergar essa palavra só para os crentes do primeiro século. Mas eu acho que essa palavra é tão atual, essa palavra é tão para nós, para a igreja do Senhor do século XXI. Sabe, Deus continua dizendo, e Pedro continua clamando para nós, salvai-vos dessa geração perversa. Quando você olha ao seu redor, começa pelos crentes, pela vida daquelas pessoas que falam assim, olha, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou gospel, eu conheço a Deus. Começa por esse tipo de pessoas, você vai ver que uma mentalidade mundana que cerca esse nosso cotidiano com padrões que não são bíblicos, com padrões que não são naturais para um filho de Deus. Sabe, esse povo começa a acreditar nisso e começa a receber isso como se fosse uma coisa natural. Esses dias olhando as minhas postagens no Facebook de alguns amigos, aí eu comecei a ver uma pessoa que está muito famosa no Brasil como palestrante. E aí eu comecei a olhar o que aquela pessoa estava falando. Comecei a olhar o que aquela pessoa estava falando, porque um monte de amigos meus estavam compartilhando aquilo. E aí eu comecei a pesquisar a vida da pessoa, quem eles estavam compartilhando. Um monte de amigos crentes compartilhando aquilo. E aí eu comecei a perceber que as pessoas estão compartilhando sem conhecer a origem. Quando eu fui pesquisar quem era a pessoa que eles estavam compartilhando, eu descobri que era uma pessoa que tinha um histórico espírita enorme e que as palavras sempre tinham alguma coisa doutrinária no meio. E aí eu pensei, meu Deus, como é que a gente pode compartilhar de ideias dessa forma, compartilhando como se fosse Deus falando? Isso me preocupou muito porque essa é uma das coisas que eles estão distraídos de alguma forma, né? Sem contar isso, você pode perceber, às vezes, a falta de critério para viver a vida cristã, sabe, irmãos? Aquela coisa que Paulo fala assim, olha, nem tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sabe, às vezes quando a gente fala assim, irmã, veste uma roupa mais decente, irmã. Olha, você é livre, querida, para andar pelada se você quiser. Sabe, você é livre para andar do jeito que você quiser, mas a Bíblia fala assim, olha, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
Sabe, aquela falta de critério para lidar com as pessoas, para lidar nos comportamentos, para lidar nos negócios, para lidar no dia a dia. Sabe, há momentos que parece que você não tem como diferenciar quem é crente de quem não é, porque o padrão está igual, porque o comportamento está igual, a palavra está igual, a vestimenta está igual, sabe, a maneira de se relacionar está igual. Então, como é que você define quem é crente de quem não é crente? Sabe, nessa hora, a gente precisa se lembrar, Pedro continua dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Se você não pensar nos crentes, pensa na sociedade. Agora, olha, põe o seu olho na sociedade de forma geral. Olha o conceito de família que a sociedade quer enfiar a goela abaixo da gente, dizendo é normal. Ontem eu estava com a Lília num lugar que a gente foi cuidar de umas crianças judias na sinagoga aqui. E aí era tipo uma crechezinha. E aí tinha todo o material de creche. Um dos materiais que nós encontramos lá foi um monte de figurinhas de família. E eu fiquei muito assustada, porque as famílias que eles estavam ensinando para as crianças eram famílias, assim, de 2 homens, família de 2 mulheres, família de gente solteiro, sabe, uns conceitos. E eu fiquei pensando, olha, esse é o conceito de família que realmente eles estão tendo como natural. Não é o conceito de Deus, não é o conceito nosso, não é o conceito que Deus tem para nós como crentes, mas para essa geração perversa que Pedro chama, esse é o conceito que eles estão tendo. E eles estão pensando, isso é normal. Olha para as artes no Brasil. Desde quando criança tocar um homem pelado é arte? Sabe? Desde quando? E isso que a gente vê ao nosso redor, a gente pode chamar de arte. Socialmente, essa geração é perversa. Artisticamente, às vezes, culturalmente, às vezes, as pessoas estão cada vez mais sozinhas. Apesar de toda a tecnologia para aproximar as pessoas estão cada vez mais sozinhas. Por quê? Porque elas não tratam o coração. O coração está cheio de pecado, cheio de inveja, cheio de tanta coisa de egoísmo. Como é que as pessoas vão viver umas com as outras se elas não aprendem o que Deus ensina sobre relacionamento? É impossível. É por isso que elas estão cada vez mais afundadas em solidão, em depressão, em coisas ruins, porque elas não conseguem viver o que Deus tem para elas. E Pedro chama isso de uma geração perversa. Olha na sociedade sobre as doutrinações que a gente vê, que a sociedade quer imprimir nas nossas casas, nos nossos filhos, com relação ao desafio às autoridades e aos limites. Entenda uma coisa, querido. Às vezes, a gente pensa assim, não, realmente o menino tem que se levantar contra o professor, contra a polícia, contra as autoridades de uma forma geral, porque as autoridades são corruptas. Pensa numa coisa. Deus colocou as autoridades e a Bíblia diz que nós precisamos honrá-las. Sabe de uma coisa? Esse é o papel de Deus. A Bíblia fala que senão nós não temos que temer a autoridade, nós vamos receber louvor delas. Limite é uma coisa que Deus pôs desde a criação. Se você vê Deus falando, Deus criando as coisas no Gênesis, você vai perceber que Deus colocou limite no mar. Você vai perceber que Deus colocou limite no tempo. Existe noite e existe dia. A noite nunca se mistura com o dia. Sabe, se você for perceber Deus fazendo todas as coisas, Deus colocou limites para o homem, inclusive na árvore, lá no jardim. Então, entenda, limite é uma coisa de Deus e as pessoas estão se levantando contra isso, dizendo que isso é uma coisa natural, se levantando contra autoridades, se levantando contra pais, se levantando contra professores. Se você é professor na rede pública, como eu fui, você vai saber que isso está difícil cada dia mais. Você vai saber a dificuldade que é você dar aula para uma sala de 30 crianças que se levantam e às vezes brigam com você e às vezes quer te bater lá dentro. Então, entenda uma coisa, isso é uma doutrinação social anticristã. Isso não é de Deus, a Bíblia chama isso de geração perversa, como Pedro está falando. Sabe de uma coisa? Olha para o que a sociedade está falando em relação à desvalorização do caráter, em relação à desvalorização da integridade. Tem gente que não sabe nem o que significa ser íntegro mais, porque ele vende a consciência dele, ele vende o que ele é, a pessoa que Deus está fazendo dele, por causa de algum benefício que ele pode ter, às vezes até temporário. Ele vende a fé dele, ele vende a consciência dele, ele vende o valor dele para ele receber alguma coisa em troca. Então entenda, querida, a Bíblia disse, e Pedro continua a clamar, salvai-vos dessa geração perversa. Agora acontece que esse não é um discurso só de Pedro,
Isso não é uma coisa que só Pedro fala na palavra. Outros irmãos, inclusive Jesus, caracterizam essa sociedade e essa geração como uma geração perversa de algumas outras formas, e eu quero te mostrar aqui. A primeira delas, Jesus chama essa geração de uma geração incrédula. E eu gostaria que você visse comigo o texto de Lucas no capítulo 9 e versículo 41. Quando Deus fala assim, quando Jesus fala assim, olha, e Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei ainda convosco e vos sofrerei? Sabe, Jesus aqui confronta de novo essa geração, não apenas Pedro, mas Jesus também confronta essa geração. E ele fala assim, olha, vocês estão andando comigo, vocês ouvem meus ensinamentos, vocês veem os milagres que eu faço, e ainda assim essa palavra não frutifica na sua vida. Sabe, uma geração, essa geração que Jesus chama de geração incrédula, é uma geração que se parece com essa que a gente tem ao nosso redor, queridos. Ela tem nome de crente, mas ela não tem a fé de crente. Ela não tem o poder do Espírito Santo, porque ela não conhece a palavra de Deus. Pensa comigo, às vezes a gente pensa que aqueles versículozinhos que a gente vê um versículozinho do Facebook é a palavra de Deus, que você já fez a sua devocional do dia com o seu versículo, mas você não conhece todo o conselho de Deus. E, queridos, não existe crente que não conhece a palavra de Deus, não existe crente que não viva pela palavra de Deus. Entenda isso. Sabe, uma geração que não conhece a palavra de Deus, ela só pode ser incrédula mesmo. Não existe outra alternativa. Porque pensa bem, a Bíblia diz assim, olha, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, não é através de outras palavras. Se você não está cheio da palavra de Deus, como que você vai poder ter fé? Como você pode ter fé para ver milagre na sua vida? Como você pode ter fé para ver Deus atuando em você, através de você, de forma sobrenatural? A fé não é conseguida, querido, com uma palavra do irmão dizendo assim, vai dar certo em nome de Jesus, já deu certo. Sabe por que você sabe que já deu certo? Porque você conhece as Escrituras e conhece o Deus das Escrituras que faz milagre, que faz poder, que tem poder, que abre mar vermelho, que faz sol e lua parar. Sabe, você só pode ter fé para ver milagre na sua vida e para ver conquista na sua vida se você conhece o Deus que a Bíblia te apresenta. Se você não conhece a Bíblia, você não tem como ter fé. Sabe, não é de admirar, embolei aqui, que a gente tenha crentes, queridos, tão incrédulos, sem poder para realizar a obra de Deus. São crentes que dizem que creem na palavra de Deus, mas eles não conhecem a palavra de Deus. Se você perguntar assim, irmão, me fala 5 versículos de cor, memorizado. Porque a Bíblia fala assim, olha, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Se eu perguntar a alguém assim, irmão, me fala 5 versículos de cor, às vezes ele vai ler assim, ele vai te lembrar assim, ó, o Senhor é meu pastor, aquele que habita no esconderijo, e pronto, acabou o repertório dele. Me conta uma coisa, se um crente raso de Bíblia vai poder ter fé para alguma coisa? Querido, não tem, vai viver uma vida fraca espiritualmente, vai viver uma vida que não tem resultado com Deus. Sabe, a Bíblia diz em Colossenses 3,16, Paulo diz assim, olha, habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Não é em gotas, querido, aquelas gotas assim, ó, de conta-gotas. Habite em você ricamente a palavra de Deus. Seu linguajar tem que ser a palavra de Deus. Você tem que começar a aplicar a palavra de Deus na sua linguagem diária. Isso precisa ser uma coisa natural para você. A palavra de Deus tem que estar tão internamente localizada no seu coração, tão internamente memorizada na sua alma, tão impregnada em você, que isso já faz parte de você, daquilo que você fala, daquilo que você... como você se expressa. Sabe de uma coisa? Pedro está dizendo para nós, olha gente, salvai-vos dessa geração perversa que é incrédula e que não conhece a palavra de Deus. Mas não apenas Jesus fala isso. Estevão também fala isso. Lá em Atos, no capítulo 7, versículo 51, Estevão chama essa geração, a quem Pedro chama de geração perversa. Estevão chama essa geração de rebelde. Olha o que a Bíblia diz. Ela fala assim, olha, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido,
vós sempre resistis ao Espírito Santo. Sabe, eu fico pensando, Estevão estava na hora de morrer. Estevão estava ali diante de um povo que era assim, doutor na lei, intelectualmente cabeçudo. Sabe, aquele povo inteligente, um povo que conhecia, esses aqui conheciam de cor, mas a palavra não gerava neles, porque eles resistiam à palavra. Toda vez que Deus falava, eles falavam, Deus fala assim, mas eu penso de outra forma. E é assim que a gente vê muitos de hoje. Estevão confrontando esse povo, porque era um povo perdido na religiosidade, na desobediência. Sabe, era um povo que estava muito seguro da sua religiosidade, achando que a religiosidade deles podia levar eles para algum lugar com Deus. E Estevão se levanta na hora de morrer e diz para eles assim, olha, homens de dura cerviz, homens duros, incircuncisos de coração, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Sabe, é um povo duro, uma geração rebelde. A palavra é muito bonita, mas ela não tem autoridade, porque ela é destituída de renúncia e de obediência. Querido, presta atenção. Você pode ter agora um repertório de Bíblia dentro do seu coração, mas essa Bíblia só vai funcionar se você renunciar à sua carne para obedecê-la. Ela só vai ter autoridade na sua vida se você aprender a renunciar os seus próprios pensamentos e não se estribar nos seus próprios pensamentos, como a Bíblia diz em Provérbios. Sabe, acreditar que o que Deus está falando é melhor do que o que você está pensando. Porque se você não fizer assim, você vai ser só mais um religioso que conhece tudo da Bíblia, mas que não tem essa autoridade para dizer como Jesus falava, as mesmas coisas às vezes que os doutores da lei estavam falando, e a Bíblia diz que ele falava como quem tinha autoridade. Sabe de uma coisa? Segundo Estevão, essa geração era uma geração resistente ao Espírito Santo. Deixa eu te contar quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que te convence do pecado. Se ele te começar a te falar, olha, você está errando, você está errando. Se ele acender a luzinha na sua consciência e ela ficar piscando e você fazer de conta que você não está vendo, sabe, vai ter uma hora que ele não vai te convencer mais do pecado. E se você não for convencido disso, para receber perdão dos seus pecados, vai ficar complicado. O Espírito Santo é aquele que te convence da justiça, até mesmo para te convencer quem você é diante de Deus. Porque a Bíblia diz assim, olha, é o Espírito Santo que testifica conosco, com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Sabe, se o Espírito Santo não te convence da justiça de Jesus imputada em você, se o Espírito Santo não entra nesse relacionamento para dizer, minha filha, você é filho, você não é qualquer um. Sabe como é que você vai ser convencido da justiça de Cristo que está em você? Porque é o Espírito Santo que faz esse papel. Sabe, é o Espírito Santo que te convence do juízo, querido. Tem muita gente vivendo distraído porque ele não acredita num juízo de Deus que virá no final das contas. Ele acha que a história dele é ele viver nessa terra, fazer o que ele quiser e depois morrer e pronto, acabou. Mas ele não se convenceu do juízo que vem e que não vai demorar. Ele não se convenceu, queridos, que há um final que você vai ter que encarar o seu Criador e dizer para ele o que você fez com a sua vida. Sabe? E é o Espírito Santo que diz isso. Mas aí as pessoas não se lembram disso. E elas começam a resistir à palavra de Deus, elas começam a resistir ao Espírito Santo. Deixa eu te lembrar quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que está no lugar de Jesus na terra. E se Jesus tem que falar alguma coisa com você, ele fala por meio do Espírito Santo que habita em você, como a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, olha, a unção quer dizer, o Espírito Santo que você recebeu. O Espírito Santo que você recebeu, ele está no lugar de Jesus hoje na terra. E ele vai te ensinar sobre todas as coisas, porque é isso que diz lá em 1 João. Então ele é aquele que ordena, queridos. O Espírito Santo é aquele que manda nos filhos dele, é aquele que comissiona, é aquele que distribui dons, é aquele que envia para missões, é aquele que levanta pastores, aquele que levanta mestres, aqueles que levanta discipuladores. Então entenda, uma geração de mente cauterizada, uma geração de dura cerviz, ela tem a mente cauterizada em relação ao que Deus chama de pecado. Sabe, quando Deus chama de pecado, ele chama, não, eu não acredito que isso é pecado. Quando Deus diz para as mulheres assim, honrem esse marido, aí as mulheres vêm e dizem assim, olha, a Bíblia fala isso, mas a Bíblia precisa ser interpretada nos dias atuais. E nos dias atuais,
Marido tem que respeitar a mulher como a mulher respeita o marido. Olha, a Bíblia diz que nós dois, homem e mulher, somos do mesmo tamanho. Mas a Bíblia diz que existe uma hierarquia para nós, como crentes, para que o nosso casamento dê certo. Da mesma forma, esse homem, quando a Bíblia diz, olha, homem, amem as suas mulheres. A Bíblia está dizendo isso e ela espera que você receba isso e que você faça isso, que obedeça ao Espírito Santo. Sabe? Esse tipo de gente é o que a gente chama de queixo duro. Conhece o povo queixo duro? Você fala com ele, ele não abaixa, o queixo ele não se dobra. Sabe de uma coisa? A Bíblia chama isso de mula sem entendimento, que precisa de cabresto. Ela precisa de ser controlada, porque o entendimento dela, ela não consegue, ela resiste, e aí você precisa colocar freio em mula, precisa colocar cabresto em mula para levar. Só que entenda uma coisa, existe um problema com isso. A Bíblia fala em Provérbios assim, olha, o homem repreendido muitas vezes endurece a cerviz, será quebrado sem que haja cura. O Espírito Santo vai te falando, você resiste. O Espírito Santo vai te falando, você resiste. O Espírito Santo vai te falando, você desobedece. O Espírito Santo vai te falando, você vai fazendo de conta que não é com você. O Espírito Santo vai te falando e você resiste. Sabe de uma coisa? A Bíblia fala, vai chegar um dia que não vai ter cura para você, você vai ter que ser quebrado de vez. Então, entenda uma coisa. Uma geração incircuncisa no ouvido e no coração diz respeito a uma geração que não se despojou do velho homem, da amizade com o mundo. É amigo de Deus, mas é amigo do mundo também. Sabe? A pessoa fala assim, olha, eu creio em Deus, mas ela está lá no boteco. Eu creio em Deus, mas ela continua com as mesmas amizades, com nos mesmos lugares que ela estava antes de aceitar Jesus. Andando com o mesmo povo, tendo o mesmo comportamento. Me conta uma coisa, a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Como é que pode uma pessoa que diz que é crente em Jesus e continua tendo o mesmo comportamento? Sabe de uma coisa? Essas pessoas não conseguiram desvencilhar-se da amizade com o mundo. Sabe, por isso elas não conseguem obedecer a Deus. É óbvio. Sabe, elas começam a desobedecer a Deus deliberadamente, como um caso de uma menina que eu atendi uma vez. A menina procurou e falou comigo assim, olha, eu tô indo casar, mas eu já tô morando com o rapaz. Eu falei com ela, minha filha, mas você é crente, você sabe que isso é errado. Ela falou para mim assim, eu sei. Eu falei, mesmo assim você ainda tá morando com o rapaz? Ela falou, aham. Eu falei, mas como é que vai fazer? Você vai casar ou não? Aí ela falou para mim assim, olha, eu ainda não posso casar porque o rapaz é casado. Eu falei, como assim? Eu falei, minha filha, você tá completamente fora do propósito de Deus para você. Ela falou, não, mas eu amo ele. Eu falei, minha filha, Deus não tem isso para você. Eu falei, Deus não tem essa pessoa para você, essa pessoa não é sua, essa pessoa pertence a outra. Isso não é de Deus para você. Ela falou assim, eu sei, mas eu amo ele. Aí eu falei para ela assim, como é que você vai fazer então? Porque, como sua pastora, eu não te abençoo para isso não. Sua mãe te abençoou para isso, e seu pai? Ela falou para mim assim, não, eles acham errado. Eu falei, o que você está procurando então? Eu falei para ela, o que você está querendo de Deus então? Você está querendo que Deus te abençoe com essa vida toda torta e errada que você está? Você está querendo, você sabe que Deus não quer isso para você. Você sabe que isso é errado. Você sabe que Deus não te abençoa com isso. E ainda assim você está procurando bênção de Deus? Porque, minha filha, você é doida. Você é louca. Porque como é que você conhece a palavra de Deus? Como é que você sabe o que Deus pensa disso? E você continua no mesmo lugar fazendo a mesma coisa que Deus diz para você não fazer. Sabe de uma coisa? Pedro continua dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Essa geração que é resistente ao Espírito Santo, que tem o ouvido e o coração incircuncisos, que não conseguiram desvencilhar-se da amizade do mundo para serem amigos de Deus, como a Bíblia fala. Mas não apenas isso. Jesus também fala. Jesus fala em Mateus 16, 4. Jesus fala assim, olha, uma geração adúltera e má pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Eu acho engraçado quando Jesus fala isso, porque ele está caracterizando uma geração. E a única coisa que eu consegui pensar nessa geração que Jesus falou, que era uma geração adúltera e uma geração entretida.
Era uma geração que ama um espetáculo. É uma geração que ama uma performance. É uma geração que ama, tipo assim, um show, né? E aí Jesus mais uma vez confronta esse povo ao seu redor, porque era um povo acostumado, como um povo adúltero, a quebrar a aliança. Eles deixavam Deus por qualquer coisa que fosse mais interessante para eles. Eles deixavam a aliança de Deus, quebravam a aliança que eles tinham feito com Deus, se eles achassem alguma coisa mais interessante para eles. Se fosse algum espetáculo mais interessante, se fosse alguma coisa mais legal, se fosse alguma coisa mais prazerosa, até momentaneamente. Mas sabe, Jesus estava falando para um povo que aplaudia ele naquela hora, mas que daí a pouco ia se posicionar como acusador de Jesus antes de ir para a cruz. Sabe, Jesus estava falando dessa geração, de um povo adúltero e mau, um povo que estava acostumado a seguir quem tivesse a performance mais impressionante. Sabe, eu fiquei me lembrando que nessa época de Jesus era a época que o Império Romano estava fazendo uma política chamada pão e circo. Se você estudou história, você vai saber disso. Nessa época, é uma época que o Império Romano estava dando pão e circo, entretendo o povo, enchendo a barriga do povo, dando espetáculo para o povo, para eles poderem fazer a política deles sem o povo perturbar. Era um povo acostumado com isso. Era um povo que estava acostumado a ser distraído, e ter a barriga cheia e ser distraído com entretenimento, com comida, para que eles pudessem. Aquilo para eles estava ótimo. E Jesus uma vez falou para eles assim: olha, vocês me seguem porque vocês comeram pão e ficaram satisfeitos. Jesus está falando para eles assim: olha, eu não sou o povo do Império Romano que enche a barriga de vocês, que dá show para vocês. Vocês precisam me seguir pelo motivo certo. Vocês não podem me seguir por causa do entretenimento. Vocês não podem me seguir por causa da performance, porque eu opero milagres e vocês veem o espetáculo. Não é por causa disso. Eu não sou um showman. Eu não estou aqui para te entreter. Sabe de uma coisa? Uma geração, essa tipo de gente é uma geração rasa, para quem a performance é mais importante do que a essência. Só que aí eles se chocam com um Jesus nada performático. Um Jesus que era simples, um Jesus que não tinha beleza nem formosura, um Jesus que se misturava à multidão, ele não era estrelinha. Você não ia ver Jesus com uma roupa diferente, brilhosa, de palco. Você não ia ver Jesus com uma roupa diferente, com uma postura diferente. Você não ia ver Jesus diferente do povo. Você ia ver um Jesus tão igual ao povo, que se você não olhasse bem, e se você não procurasse bem a essência, você não saberia que você estava lidando com Jesus. Porque a Bíblia diz que algumas vezes ele passou no meio da multidão e ele foi embora. Enquanto os escribas queriam pegar ele para matar. Então, entenda uma coisa, eles encontram Jesus sem pompa, sem circunstância. Deixa eu parar aqui e te perguntar uma coisa. Será que a gente não vê alguma semelhança, não, com essa geração que nós estamos vivendo? Que muitas vezes vai para o culto e o que eles procuram lá? Às vezes eles perdem tanto tempo com a apresentação, com a imagem, com o que vai ser visto, com o marketing. E às vezes eles não estão preocupados, querido, com quem que eles estão trazendo de fora para pregar. Com quem eles estão escutando na internet. Com quem que eles estão seguindo, com quem, debaixo de qual mão eles estão enfiando a cabeça deles. E tendo uma coisa, às vezes a pessoa fala assim, o homem é muito usado por Deus, o homem faz milagres, o homem é muito engraçado, o pregador é fogo puro. Eu te pergunto, sério mesmo? Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que Jesus não está chamando de uma geração adúltera e entretida? Sabe, a palavra de Jesus, querido, foi poderosa quando ele diz assim, olha, nenhum outro sinal eu vou fazer para esse povo, a não ser o sinal do profeta Jonas. Sabe o que Deus está falando? Ele falou assim, olha, o sinal da ressurreição é o sinal que eu tenho para esse povo. Se o sinal da ressurreição, como Jonas ficou 3 dias no ventre, eu fiquei 3 dias enterrado, e se eu vou ficar 3 dias enterrado, e se esse sinal não for suficiente, não for o bastante, eu não tenho compromisso de fazer nenhum outro sinal para essa geração. Entenda uma coisa, se o sinal da ressurreição de Jesus na sua vida não é suficiente para garantir para você quem ele é, Deus não precisa fazer outro sinal para você. Jesus não precisa fazer outro sinal para você. Não tem outro. Sabe? E aí Pedro continua clamando, salvai-vos dessa geração adúltera. Salvai-vos dessa geração entretida, que ama uma performance.
mas que não está nem um pouco preocupado com a essência. Para terminar isso aqui, eu quero ler com você um texto de 2 Timóteo 3, de 1 a 5, quando Paulo fala sobre essa geração dos últimos dias. E ele fala assim, olha, eu quero só ler com você. Acompanha comigo a leitura. Quando a Bíblia fala assim, sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Presta atenção. Será que eu preciso desenhar? Será que precisa desenhar? Porque isso aqui não parece com o que nós estamos vendo. Se você olhar ao seu redor. Agora, não é isso mesmo que a gente tem visto? Homens e tempos difíceis assim? Não é assim que a gente tem visto ao nosso redor? E Pedro continua dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando a gente vê tudo isso, tem muito crente que diz assim, olha, a Bíblia já diz que nos últimos tempos iam ser difíceis, que os homens iam ser tudo isso aí que nós acabamos de ler, que os homens iam ser egoístas, avarentos, e toda essa lista aí. E eles têm isso como se fosse uma coisa normal, como se o crente deveria aceitar isso como sendo normal. Mas deixa eu parar essa pregação para dizer uma coisa para você muito importante. Muito, muito, muito. Tudo isso aí que nós vimos até agora, sobre a geração perversa, a geração incrédula, a geração rebelde, a geração adúltera entretida, a geração dos últimos dias, não diz respeito à geração que vai morar no céu. Não diz respeito à igreja de Jesus. Não diz respeito a quem nós somos, queridos. Essa geração caracterizada por incredulidade, por rebeldia, por adultério, por toda sorte de malignidade, como está escrito aí em 2 Timóteo, não é a geração da igreja do Senhor e nunca foi. Presta atenção. Quando Pedro fala assim, olha, salvai-vos dessa geração perversa, sabe o que aconteceu? Continua lendo o texto. Os que foram convencidos, eles abandonaram seus pecados, eles abandonaram a geração perversa, eles se arrependeram e eles se tornaram a geração dos nascidos de novo. Queriam morar no céu com Jesus. Olha o que o texto diz em Atos 2:41, você tem na tela. E os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Sabe, quando Pedro diz, salvai-vos dessa geração perversa, aquele povo abriu o coração. E aquele povo falou, então o que nós vamos fazer? A Bíblia diz que naquele dia, os que lhe aceitaram a palavra. Sabe, querido, a igreja de Jesus não está dentro dessa geração perversa. A igreja de Jesus é aquela que aceita a palavra de Jesus. Quando Jesus fala assim, olha, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Não é isso que a palavra de Deus diz? Não é isso que está na Bíblia? Quando Jesus fala isso, ele não estava se referindo à igreja, querido. Você acha mesmo que a igreja vai entrar no céu sem amor? Você acha que a igreja pode entrar lá se ela não tiver a natureza de Jesus nela? Porque a Bíblia fala que Deus é amor. Sabe, essa geração que é uma geração fria na fé, não faz parte da igreja, a igreja não faz parte dela. Quando Jesus falou assim, olha, quando o homem porventura voltar na terra, vai encontrar fé na terra, será que quando o filho do homem voltar, porventura ele achará fé na terra? Jesus não estava falando da igreja dele. Porque a igreja dele é aquela que vence o mundo pela fé, é aquela que apaga os dardos inflamados do maligno pela fé, é aquela que pela fé herda as promessas. Então entenda, você precisa conhecer todo o conselho de Deus para você saber o que Deus pensa. Deus não pensa que a geração do povo dele vai ser uma geração parecida com essas que nós vimos até agora. O confronto da palavra de Deus, querido, por meio do apóstolo Pedro, por meio de Jesus, e por meio de Paulo, e por meio de Estevão, precisa surtir os mesmos efeitos que surtiu naquela época. Portanto, a minha palavra para você, como pastor nessa manhã, é salve-se dessa geração perversa por meio da santificação. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 22:11, quando ela fala assim, olha, o injusto
faça ainda injustiça. O impuro pratique impurezas, mas o justo faça justiça e o santo santifique-se ainda mais. Sabe de uma coisa? Todo mundo está pecando, querido, mas o crente não tem que pecar, não. Todo mundo está desobedecendo pai e mãe, mas você não precisa fazer isso porque você é filho de Deus. Todo mundo está traindo mulher, é normal trocar de mulher, trocar de marido. Mas entenda, você é filho de Deus e você não precisa passar por isso. Sabe, você não precisa ter isso como natural na sua cabeça. Sabe, todo mundo está fazendo o que é errado, praticando a injustiça. Todo mundo está se emporcalhando mais. Mas isso não quer dizer que você tenha que fazer isso. Porque a geração que vai herdar o céu, querido, é uma geração diferente dessa geração que tem ao seu redor. Tudo quanto é namorado tem relação sexual antes do casamento. Você não precisa ter. Sabe por quê? Porque você é filho de Deus. Você sabe que Deus tem o melhor para você. O padrão de Deus para você é outro. Entenda uma coisa. Santificação é um processo duplo. Ele acontece em dois vieses. Sei lá como é que chama isso. Dois vieses. Agora eu travei. Mas entenda uma coisa, ele acontece duplamente. A primeira parte do processo é separação. Sabe? Não tem como andar com o mundo, ter amizade com o mundo e ter amizade com Deus ao mesmo tempo. Deus fala com você assim, olha, eu sou exclusivista. Ou você é meu, ou você é do mundo. Escolhe para quem você está andando. Eu não ando com você e divido o seu coração é só meu. Provérbios diz assim, filho, dá-me o teu coração. Sabe? Como a água e o óleo não se misturam. Se você fizer isso, você vai ver. Luz e trevas também não. Ou é amigo de Deus, querido, ou é amigo do mundo. Não dá para compartilhar a mesma mentalidade vazia, a mesma vaidade dos pensamentos. Sabe? Que a Bíblia chama de homens que têm o ventre como Deus deles. Ou seja, o mundo gira em torno deles mesmos. Eles olhando para eles mesmos. Se não acontecer por causa deles, até a religião deles é baseada neles mesmos. O que Deus pode fazer por mim, o que Deus vai fazer na minha vida, como eu sou importante para Deus, como eu sou lindo para Deus, como eu sou cheiroso para Deus. Ótimo, você é tudo isso, mas você sabe o que Deus está fazendo no mundo? Mas você sabe o que Deus está escrevendo ao redor de você? Ou você está olhando só para o seu umbigo e não percebeu ainda o que Deus está fazendo? Entenda o seguinte, santificação é separação. Acontece, querido, quando eu começo a dominar meus impulsos pelo poder do Espírito Santo que habita em mim e eu começo a não emprestar mais a minha boca para mentira, para maledicência, para conversa fiado. Eu não ofereço mais a minha mente para sementes malignas de Satanás. Quando eu começo a usar meus dons e meus talentos, não só para o mal ou egoisticamente, mas eu me coloco à disposição do Senhor. Sabe, olha o que 2 Timóteo 2, 20 e 21 diz. Ele fala assim, olha, ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Presta atenção nisso. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Entenda o seguinte, santificação começa pelo fato de você se separar, de você se purificar desses erros e dizer, olha, eu não vou andar com esse tipo de gente mais, eu não vou ter mais esse tipo de comportamento. Mas juntamente com isso, santificar significa diferenciar-se. Você não só separa as coisas, como se você tivesse 2 montinhos de coisas iguais, em lugares diferentes. Você não tem um montinho de arroz aqui e um montinho de arroz aqui, como se fossem produtos da mesma natureza. Quando você se separa, você também começa a se diferenciar. Não é isso que nós cremos para esse ano, que é o ano que nós vamos fazer diferença? Quando você se separa, querido, quando você se separa da amizade com o mundo, começa a andar com Deus, você também começa a se transformar e ser diferente, começa a se distinguir. O que a Bíblia chama e o que a Bíblia nos ensina na parábola do joio e do trigo. Sabe, os dois parecem iguaizinhos, parece que você tem 2 montinhos de coisa igual. Parece que você tem duas coisas iguais, mas deixa o tempo passar. Deixa os testes virem. Deixa as lutas virem.
Deixa as coisas acontecerem. Você vai ver que você não tem duas coisas iguais, mas coisas completamente diferentes. Querido, joio se distingue do trigo na época da colheita. No começo eles parecem iguaizinhos. Parece que eles são a mesma coisa. Mas à medida que vai passando o tempo, querido, presta atenção, o joio vai ficando mais joio. Ele vai ficando mais duro, ele vai ficando mais ereto, ele vai ficando mais incircunciso de coração, ele vai ficando mais impuro, ele vai ficando mais ímpio. O trigo, por sua vez, ele vai se rendendo mais. Ele vai dando mais fruto. Ele vai se separando mais. Ele vai sendo mais justo, ele vai perseverando mais, ele vai se santificando mais, até o ponto que não tem como confundir os dois. Até o ponto que não tem como mais dizer, olha, parecem iguais, não parecem mais iguais. Eles são tão diferentes que não dá mais para confundir. E aí, eu quero ir terminando essa palavra com você nessa manhã. Sabe, querido, a Bíblia diz assim, olha, o justo ainda vai fazer injustiça. A geração perversa, querido, você vai ver coisas mais absurdas ainda, até antes de Jesus voltar. Você vai ver coisas, aberrações ao seu redor. Mas presta atenção, isso nunca será normal para um filho de Deus. Isso nunca será normal para quem é santo e que a Bíblia chama de santo. Porque a Bíblia fala que o santo vai se santificar ainda mais. Ele vai se separar e ele vai se diferenciar dessa sociedade perversa. Ele vai se diferenciar dessa sociedade incrédula. Ele vai se diferenciar dessa sociedade adúltera e entretida. Ele vai se dissociar disso e ele vai se diferenciar disso. Porque no último dia, quando os anjos vierem, a Bíblia fala, para fazer a colheita, você pode ter certeza que ele não vai ter dúvida quem você é. Os anjos não vão ter dúvida de quem você é, para levar você para estar com Jesus. Então, entenda uma coisa. Quem é você? Eu creio que eu estou falando para uma igreja que faz parte de um povo que ama Jesus. Sabe? Que tem resistido ao teste da fidelidade. Que tem passado no teste do tempo. Querido, porque o tempo é um grande teste para nós que somos crentes. Sabe? As lutas são um grande teste. Eu creio que eu estou falando para uma igreja que ama Jesus de todo o coração. Que faz parte de um povo que vai subir. Que faz parte de um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Um povo que tem fruto, que é resultado da sua santificação. Eu creio que eu estou falando para um povo desse jeito. Um povo obediente a Jesus, que não resiste à palavra do Espírito Santo. Eu creio nisso. Então, nessa manhã, eu quero orar com você. E eu quero dizer para você que o conselho de Pedro, salvai-vos dessa geração perversa, é para nós só um lembrete de quem nós não somos, de qual geração a que nós não pertencemos. É só um lembrete de Pedro, e o lembrete de Jesus, e de Estevão, e de Paulo, que nós vimos aqui, é só para lembrar para nós quão podre é essa sociedade, e quanto nós precisamos nos santificar para estar com Jesus, quanto é tão melhor estar com Jesus, fazendo o que Ele nos manda fazer. Quão melhor é estar na geração daqueles que vão herdar o céu, querido, por herança. Quão melhor é estar na geração daqueles que vão ver Jesus face a face e vão estar com ele nas bodas do Cordeiro.